Meus amigos, o PSG vence o Tottenham nos pênaltis e é campeão, vence a Supercopa da UEFA, meus amigos. Rapaziada, obviamente a narrativa vai ser Tottenham pipocou, mas rapaziada, no final o PSG é um time melhor, com um elenco melhor. Os 2 gols foram de jogadores que vieram do banco. Lee Kang-in entrou muito bem, Fabian Ruiz, um monstro, Gonçalo Ramos, uma águia dentro da área. O que é o Gonçalo Ramos? Uma águia dentro da área. Esse negócio desse jogo, por isso que eu falo, eu não gosto de julgar muito o Gonçalo Ramos pro PSG. Esse jogo de movimentação que o PSG coloca, não é a dele. Área. Gonçalo Ramos é pra estar na área, se movimentando ali, ó. Só uma águia, só visualizando. Quando a presa der brecha, ir lá e cravar. Você vê, no cruzamento do Dembélé, que melhorou no jogo, ele tava bem posicionado, lendo a jogada, você vê que ele tava lendo a jogada do PSG. No Benfica, cara, ele fazia muito isso, ó. Os torcedores do Benfica, essa não vão deixar eu mentir. A habilidade do Gonçalo Ramos de ler a jogada e de antecipar. Ele fez muitos gols assim do Benfica. Sempre muito bem posicionado. Por isso que eu chamo ele. Na área, ele é uma águia. Lee Kang-in, muito bem. Foi o melhor, cara, acho que foi o melhor jogo do Lee Kang-in em muitos e muitos meses. Que estava sendo criticado lá na França, mas hoje ele entrou muito bem. Fabian Ruiz, imoral. O Mbaye, o garoto, também entrou muito bem. Pra você ver, ó. O PSG vem Fabian Ruiz, Gonçalo Ramos e Lee Kang-in do banco. Aí o Tottenham, 3 garotos e o Solanke. Irmão, 3 garotos e um Solanke. Gente, só lembrar, o Tottenham também tá em pré-temporada, tá? É bom deixar claro. Não é porque o Tottenham tem mais amistosos, e amistosos, vocês viram aí, não serve de nada. E tá com uma... Obviamente o Tottenham tá com mais ritmo. Em condições normais de temperatura, o PSG venceria o Tottenham até com requintes de facilidade. Em condições normais de temperatura, com ritmo. Talvez se esse jogo fosse em outubro, novembro, não teria jogo. Mas o Tottenham também está em pré-temporada. O pessoal esquece isso. O Tottenham cansou. Claramente o Tottenham cansou. Claramente. Cansou e o banco não deu sustentação. A minha crítica ao plano de jogo do Thomas Frank, 3-5-2, né? Chocado, né? O Thomas Frank vir com 3-5-2. A minha crítica ao Thomas Frank é as mudanças. Por que o Brennan Johnson e o Odobé ficaram no banco? Aqui é a minha maior crítica a ele. Porque, de resto, ele oxigenou. Art Gray, Palinha. O Palinha, gente, não tá com muito ritmo de jogo. Aí Solanke, Richarlison, Theo, Kudus. Que partida do Kudus, né? Que partidaça do Kudus. Bergval já entrou no final. O Matassá, um monstro, o Matassá. Enquanto ele teve gás, ele foi imoral no meio-campo, o Matassá. No primeiro tempo do Matassá, foi um negócio de doido, taticamente. Tanto, ó, que o plano de jogo do Thomas Frank, que ele coloca o Matassá como primeiro volante, não o Palinha. Já já eu explico por quê. A minha maior crítica ao Thomas Frank foi: ele engessou muito o time, engessou e tirou os escape, cara. Por exemplo, o escape era o Kudus. Você vê, ó, os 2 gols aqui os 2 gols do PSG foram porque ele tirou o escape, que era o Kudus. O Kudus era o medo do PSG. O Kudus colocou medo no PSG. Aí ele tira o Kudus e coloca o Theo. Não! Era um jogo pra Odobé, Brennan Johnson, velocidade, romper, contra-ataque, Thomas Frank. A minha maior crítica a ele vai ser essa. A minha maior crítica. Não dá, Brennan Johnson, Odobé, vacilou, Thomas Frank. Ele tirou a válvula de escape que estava sendo o Kudus estava criando caos. É isso que ele faz, ele cria caos. Ele tirou a válvula e colocou o Theo, cara. Você tinha Odobé e Odobé pra contra-ataque e velocidade. Brennan Johnson colocou o Theo, que é um jogador que é cru, cara. Uma burrice do Thomas Frank. A minha maior crítica a ele, o plano de jogo, massa, bola parada, melhorou muito em relação ao Ange, né? Já dá pra ver claramente isso, que a bola parada em relação ao Ange melhorou. Mas as mudanças do Thomas Frank não foram boas. Em relação ao PSG, o PSG não mudou nada. O PSG jogou mal. Doué,
mal. Barcola atacou espaço, mais ou menos. Kvaratskhelia, mal. Dembélé, até 60 minutos, o Dembélé tava errando tudo que ele tentava. Agora, entrou o Fabian Ruiz, o homem entrou no jogo. Quando entrou o Fabian Ruiz e o Lee Kang-in também, o Dembélé naquele ritmo, porque o Fabian Ruiz e o Lee Kang-in deram outro ritmo pro meio campo do Tottenham, do PSG. Aí o meio campo do Tottenham já tava com 100 gás pra acompanhar. Fabian Ruiz, Lee Kang-in, Vitinha. Aquela movimentação que o Tottenham tava limitando, já não conseguia mais. Entrou gás novo. Aí cadê o gás? Cadê banco pra acompanhar? Aí entrou o Art Grey, tanto que o Art Grey entrou com 72. Mas é um garoto. Um garoto. Entrou o Lee Kang-in, que já tem anos aí na correria. Fabian Ruiz, gato velho. Joga uma puta temporada o Fabian Ruiz. Entrou muito bem. Entrou o Mbaye. E o Mbaye criou caos ali na última linha. Entendeu? O Lee Kang-in muito bem ali, dando movimentação, fez o gol. O Tottenham não teve gás para acompanhar o PSG, que colocou gás e o Tottenham não tinha gás. O PSG melhorou muito a dinâmica e o Tottenham não conseguiu acompanhar essa dinâmica. E o Dembélé, dos 60 minutos até os 90 minutos, foi um Dembélé candidato à bola de ouro. Candidato, tá? Candidato. Entendeu? Foi o Dembélé candidato à bola de ouro. Só um minuto, rapaziada. Só um minuto. Vou pro plano de jogo. Pronto. Foi o Dembélé candidato à bola de ouro. Vamos lá, plano de jogo. 3-5-2 do Thomas Frank. Normal. Fez o que o Xabi Alonso. O Xabi Alonso, meu Deus do céu. Eu perdi uma aposta por causa do Xabi Alonso. Falei aposta, hein? BCzinho acertou. Ó, linha de 5. Massa. Dobra lá, danço no Pedro Porro, no Barcola. Massa. 3 do meio campo, pra quê? Brigar no meio campo do PSG. Massa. Aí o que ele fez? O Pedro Porro, ó, de vez em quando dá umas quebradinhas pra dentro. Pra quê? Pra tentar isolar o Nuno Mendes. Aí ele colocou o Sá pra marcar o Vitinha. Pressionar o Vitinha. Não deixar o Vitinha ditar muito. Não foi um grande jogo do Vitinha. Defensivamente, principalmente. Não foi um grande jogo do Vitinha, porque para parar o PSG, você tem que ter um plano de jogo pro Vitinha. Porque se você deixar o Vitinha cantar o jogo, se você deixar o Vitinha cantar a sua mulher, ele leva a sua mulher para casa. Entendeu? O plano de jogo, aí Palinha, Doué, Bentancur, Zaire Emery, o Van de Ven e o Danço caçando os pontas, o Spencer muito de olho no Hakimi e com a força física também de atacar espaço. Ele, às vezes, ele empurrava ali o Nuno Mendes com Palinha pro Pedro Porro vir pra dentro, tentar isolar e abrir campo pro Kudus. Tottenham começou pressionando, brigando no meio campo, bonitinho o Tottenham, ó. O plano de jogo certo pra jogar contra o PSG. E um PSG mal, gente. O PSG jogava mal, lento, pouca dinâmica. O Doué não foi muito bem, o Zaire Emery muito bem. O Barcola teve uns momentos ali, mas também nada demais. Kvaratskhelia mais sumido do que maconha em festa de universidade. O Dembélé mal. O Hakimi ali pela direita não tava também sendo muito efetivo. Muito bem marcado pelo Tottenham. Depois dos 30, até achei que o PSG deu uma melhorada. Mas aí quem tava criando caos? Ele mesmo. Superstar Potential. Mohamed Kudus. Ele, o Richarlison e ele. Principalmente, o Richarlison tava dando umas bagreadas, mas o Richarlison tava pelo menos ali fazendo pivô, segurando a bola. O Richarlison tava fazendo isso. Pivô, segurando a bola, nada demais. Tava dando umas bagreadas, mas tava lutando. E o Kudus, cara, tava chato marcar ele. Tanto que o lance lá da falta do primeiro gol é uma jogada dessas. O Kudus ali cria o caos, sofre a falta, na falta, bate o rebate lá. Mick Van de Ven, 1-0 Tottenham. Aí, meus amigos, o PSG sentiu o gol. Volta pro segundo tempo. Falta no comecinho, cabe o cruzamento, foi quem bateu a falta? Foi o Bentancur. Pedro Porro bate a falta. O Romero por trás, cabeceou, Chevalier falhou, pressão, né? Pressão é foda. Chevalier falhou, 2-0 Tottenham.
O PSG, ó, sentiu o segundo gol. Aí o time sumiu. Aí, os que já estavam sumidos, Doué, Dariembre, Barcola, Kvaratskhelia, mal. Aí o Luiz Henrique teve que... Aí, rapaziada, aí a diferença. Bal, Fábio Ruiz. Bal, Mbaye, que entrou bem. Aí, Bal, Lincanguin. Aí vem o Tottenham. Solanke e Art Grey. Aí, rapaziada. Aí, depois entrou o Theo. Aqui foi a burrice. Aí depois entrou o Gonçalo Ramos no lugar do Desirê Doué, porque precisava de alguém na área. Precisava de alguém na área. O Luiz Henrique mexeu bem. Aí entrou o Theo no lugar do Kudus. Aí matou o Thomas Frank, cara. Tirou a válvula de escape. Ó, o PSG, depois dos 60, o PSG melhorou, entrou no jogo, o Dembélé começou a criar mais caos, o Licanguinho, Fábio. Você vê que o PSG melhorou a dinâmica depois dos 60. Melhorou a dinâmica. Dembélé começou a entrar no jogo. Fábio Ruiz, Licanguinho, muito bem. Dembélé dinâmica. Aí, pá, Gonçalo Ramos. Só que mesmo assim, o PSG tava com muito medo de se lançar. O Kudus tava ali bagunçando. Cansou. Aí colocou o Theo. Aí ferrou. Aí é pra ter colocado o Odobert ou o Bernard Johnson. Válvula de escape, cara pra correr ali, segurar a bola. Campo, 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 entendeu? Atacar espaço. Aí o PSG foi. Linkangui, Vitinho rotacionou. Linkangui de fora da área. 84, aí ó. O Tottenham já tava totalmente afundado. Belíssima jogada triangulada. Dembélé cruza a águia. 2-2. Vai pros pênaltis. Aí o Vitinha perde, bateu muito mal. O Solanke faz, perdeu, o Bentancur faz, o Van de Ven perdeu, o Matistel perdeu. Não foi uma noite muito do Theo, né? E o Linkangui e o Nuno Mendes garantiu a taça para o PSG, meus amigos. É basicamente isso. O PSG hoje foi na base do elenco. Pra você ver, o elenco do PSG é bom, vejo os caras falando aí. Gente, o PSG, se tiver um talento, como era o Mastanto Ono, Rodrigo Mora, como tinha uns carinha aí bem talentosos, beleza e tudo mais, mas tem Barcola aqui, Kvaratskhelia, olha esse garoto aqui, outra coisa, ó. Esse Mbaye entrou muito bem, tem também o Mayulu, tem o João Neves também, que tava fora, tem o Mayulu, ó, Lucas Hernandes, Beraldo na zaga, entendeu? O Mayulu, que é o meio campinho lá, que os caras tem muita expectativa nele. Tem uns talentos ali franceses que o PSG quer priorizar, que são bons, velho. É porque é só contratar, 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 não é assim não. Eles querem manter o Gonçalo Ramos. Eu achava que o Gonçalo Ramos ia sair. Eu achava que o Gonçalo Ramos ia sair. Mas eles querem manter o Gonçalo Ramos e hoje você viu por quê, né? Um atacante de um perfil diferente. E o Tottenham, faltou elenco, faltou ali sustentar, e eu achei que o Thomas Frank errou na mudança, tirou a válvula de escape, afundou muito o time. Foi um grande erro do Thomas Frank, assim, que eu critico ele pesadamente, que ele tirou o caos ali, que tava atacando espaço, que segurava a última linha do PSG e cobrou um preço. Falta elenco pro Tottenham. Elenco pro Tottenham. Elenco, elenco, elenco. E, cara, gente, outra coisa. Muito do Tottenham, falta elenco, mas, cara, Art Grey, jovem. Theo, jovem. Bergval, jovem. Aí você tem o Vuskovic, jovem, que tava até no banco. Aí você tinha, por exemplo, faltou gás hoje. Faltou o pulmão do Kulusevski hoje. Faltou o pulmão do Kulusevski ali. Já pensou se você tivesse um Kulusevski vindo do banco? Aquele pulmão dele ali pro meio campo, correr atrás dos meio campo do PSG? Você vê, faz a diferença. Mas chegou o Palinha aí, tem um Bentancur. Você vai ter que esperar o Sá. O Sá jogou muito bem, pronto, ó, já é uma notícia muito boa. Mas o Art Grey melhorar, o Bergval ganhar mais físico. Aí é o tempo, rapaziada. É o tempo. Belezinha? Tamo junto.